Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um entrevistado maravilhoso, toda aqui atarefada, né? Quase não dá tempo, mas hoje vamos receber o nosso querido George Roberts. Ele aqui é jornalista, formado em letras, nos representa muitíssimo bem lá fora. Temos o maior orgulho deste ator também, que para quem não sabe, o jornalista ficou super conhecido, mas George Roberts também é ator e tem mestrado em psicologia e educação e vai falar aqui para nós toda a sua história deste brasileiro que saiu de Nova Iguaçu com muito orgulho e hoje está lá no Brazilian Times e fazendo colunas sociais pelo mundo. Então vamos aqui agradecer a todos já. Vitório Vasconcelos, querido, um beijo para você, obrigado por me seguir. Nosso querido George já está aqui. Cris, nossa própria convidada também. Arthur Blade, nosso próximo convidado. Vou passar a data para ele. Vamos chamando aqui o pessoal, porque hoje eu tive um delayzinho aí. Peço desculpas ao nosso convidado, mas vamos voltar à nossa querida rotina, né? Que nós sabemos que hoje é sexta-feira, o pessoal está acostumado com as nossas lives às quartas-feiras, né? Mas vamos chamar nosso convidado e aí o pessoal vai convidando aos demais, informando que estamos online. Deixa aqui convidar o nosso querido, que ninguém melhor do que ele mesmo, para falar a história dele com muito George, deixa eu ver aqui, George, estou tentando te convidar, está bugando. Ai, já está aqui! Ai, ele é fantástico! Eu estava te chamando e você já aqui comigo. Olha, querido, boa noite. Não consegui ouvir seu áudio todo antes, porque estava aqui na correria. Adorei esse fundo sempre maravilhoso e glorioso como você, né? Estava aqui pedindo, olha o pessoal aqui todo já te prestigiando, Cris, Arthur Blade, Vitório Vasconcelos, filho do nosso querido Anselmo Vasconcelos. E temos aqui, vamos chamando esse povo todo, porque estamos aqui, meu querido. Fale boa noite, depois eu continue falando, por favor. Vamos lá, vamos lá. Muito boa noite, Rose. Muito obrigado aqui por essa oportunidade. Um prazer estar aqui de frente contigo, né? A gente que off, a gente bate nossos papos, a gente troca experiências, né? E hoje, finalmente, chegou o meu dia em contar para você e para o nosso público um pouquinho da minha história. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado pela audiência. As pessoas que... Olha, só de você ter colocado lá o flyer, né? E já começou aí chegando as perguntinhas. Mas você vai dar entrevista mesmo? Vou sim. Hoje, aqui para nossa querida Rose Scalco, é com muito prazer para todos vocês que eu venho contar um pouquinho da minha trajetória de vida. Então, eu vou explicar a primeira homenagem, que você sabe que eu sempre faço uma singela homenagem ao convidado. E hoje você falou que teria um dia corrido, eu tive um dia corridíssimo pelos meus prazos que retomaram hoje, mas nada impede que eu esteja com essa estrela e esse astro que é você. E o que acontece? Lembra da nossa conversa? Aliás, um dos momentos que eu vou ter que tomar cuidado aqui é para a gente não alongar, porque a gente conversa, então eu vou ter que só ter esse cuidado. Fora isso, está tudo certo. Então, a homenagem é o seguinte, eu te falei que você é muito mais lindo, claro, mas parece demais com o pai da Barbie. Eu fiz esse comentário com você ontem, mais jovem, é claro, mas eu até coloquei uma foto, não deve ter dado tempo de você olhar, que eu coloquei muito em cima da hora, mas depois você vai lá e vê com calma e os nossos seguidores também. E a sua homenagem, com esse brilho seu, que você está sempre aí nos mostrando, com essa beleza ímpar e perfeita. Obrigado. Então eu quis fazer essa homenagem. Foi uma Barbie corridinha, mas cheguei aqui no rosa para você, tá? Arrasando. George, eu queria começar desde no iniciozinho, e você sabe, desse brasileiro que saiu de Nova Iguaçu, com muito orgulho, e hoje está lá como colunista social de Brazilian Times, já fez um filme, nós vamos falar de tudo isso, como você chegou aí, no caso, né? E qual foi a sua recepção? Mas eu quero primeiro que você fale daquele menininho de Nova Iguaçu, como que você vislumbrava esse futuro? Ou, assim, aquela coisa, o que você quer ser? O que você queria ser menininho ainda? Você já tinha alguma ideia? Olha, Rose, na verdade, não. É muito incrível isso, né? O menino George de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro,
muito sonhador. Sempre fui muito sonhador. Ligava a televisão, via Rose Scalco na televisão e via outras atrizes, atores, cantores. E ali eu ficava, né, pensando, eu sonhava muito, né? E um dia, eu sei que eu queria ser famoso. Eu queria ser famoso. Agora, era tão engraçado, porque quando perguntavam para mim o que você quer ser, eu falava sempre assim, eu quero ser feliz. Eu quero ser Que é feliz, importante, né? né? E quando eu comecei no teatro, saía de Nova Iguaçu, ia para o centro do Rio de Janeiro fazer teatro e comecei a conhecer esse mundo, né? Foi ali que eu vi que o George, né, o George, possivelmente poderia ser um ator. Mas, né, como dizia minha querida Maria Clara Machado, para você ser um ator, você tem que ser completo. Você tem que cantar, você tem que dançar, né? E lá atrás, né, na infância, Rose, o meu pai não aceitava muito essa ideia. Era muito complicado, porque para o meu pai, ou eu seria jogador de futebol, ou seria advogado. Ou seria advogado. Eu cheguei a cursar direito, né? Para o meu pai, eu seria, né, faria uma carreira completamente fora do meio artístico, né? Entendi. Então, Normal, né? normal. Normal. Foi uma luta, porque quando a minha irmã começou a dançar balé clássico, eu ia à academia, porque eu não podia fazer o balé clássico, né? Eu queria dançar balé também. Então, a minha irmã fazia o balé clássico, eu fazia karatê, né? Sim, eu ia até falar a próxima pergunta que você fez karatê, porque todo mundo hoje vê o George, eu quero fazer essa parte, jornalista, apresentador, mas é o que você falou outro dia até muito bem em uma das suas entrevistas. Acabei sendo engolido, né? O jornalista apresentador, até por estar com renome mais divulgado e na vitrine, você acabou ocultando esse lado ator, essa coisa desses exercícios todos, de uma carreira que você estudou. E eu sempre aqui falo da importância de se estudar, da dança que você fez também. Então, eu quero que você fale de quanto isso contribuiu para ir lá para Maria Clara Machado, aquele curso todo, o karatê e a dança. Como foi? Olha, contribuiu muito, né? Bom, como eu não pude fazer o balé clássico, que era a minha vontade, né? Eu acho que eu seria um grande bailarino hoje se eu tivesse feito balé clássico, porque Sim. era um sonho para mim naquela época. E minha irmã fazia balé clássico, eu fazia karatê, depois fomos fazer sapateado. Para minha mãe convencer meu pai a fazer, Ao sapateado. deixa o menino fazer sapateado. Para você ter ideia, né, eu não sei se ela está por aqui, né, a professora Bernadette, mas a Beth, a irmã dela, está em todas as minhas lives, né? Que chamamos ela, a tia Beth, está em todas as minhas lives. A Bernadette, ela foi a minha professora de sapateado. Numa turma com 12 meninas, eu era o único menino. Isso, Normal isso também, a gente né? está falando. Isso nós estamos falando assim, eu devia estar naquela idade de 12, 13 anos de idade, por aí, né? Eu era o único menino. Então, para o meu pai era muito complicado, né? Mas meu filho vai dançar sapateado, ele tem que ficar só no karatê, ele tem que jogar bola, né? Era mais ou menos assim, né? Mas quando eu comecei no teatro, né? O teatro surgiu na minha vida e além de ter oportunidade de estudar no centro do Rio de Janeiro, conhecer outras pessoas, eu conheci profissionais no teatro, olha, como Maria Clara Machado, Flávia Cardan, Durval Meirelles. Eles foram meus professores e eles depositavam em mim toda aquela... Apostavam, né? E Apostavam. apostavam. Muito legal. Muito gostoso, porque fora de casa, né, eu tinha esse apoio. Olha, não é que eu não tive o apoio dentro de casa. Meus pais trabalhavam muito, eu venho de uma família de classe média, no qual minha mãe e meu pai tinham que trabalhar muito. Quem levava eu e minha irmã, né, para sapateado, karatê e tudo que a gente tinha que fazer eram
aquela secretária do lar, né? Que a gente na época chamava de babá. Sim. Essa babá que tinha que levar. Mas o meu pai, toda peça teatral, minha mãe também, eram peças teatrais, competições de karatê. Eles sempre estavam na plateia. Sempre Muito legal. estavam. Não, e George, era uma coisa super natural da época e da nossa sociedade, que ainda tem resquícios até hoje, muito melhorado, claro, graças a Deus, uma pequena evolução, mas eles não eram diferentes, não é, George? Eles te davam o apoio de pais, mas tinham ali aquela coisa do social apertando, enquadrando, né? Então, e eu quero falar uma curiosidade, que óbvio que algumas pessoas que te conhecem mais próximas já sabem, que você começou a ganhar o seu dinheiro, começou a vislumbrar um desenvolvimento da carreira dando aulas de inglês, que aliás eu já aqui te elogio que você tem uma fluência, né? Claro, está morando aí, mas muitos moram e têm dificuldade em ter essa fluência, né? Sendo brasileiro, mesmo radicado aí, etc. E você pronuncia e fala inglês muitíssimo bem, o que deve, obviamente, ter colaborado não só para sua permanência aí, de início, né? Uhum. Como também para desenvolver programas de televisão e tudo que você nos presenteia hoje. Eu vou ler um pouquinho, porque eu sei que você é curioso e gosta. Olha, o Roger Rod está dizendo aqui, sapateado, hein, George? Beth e Berna não estão na live, mas estão representando aqui. Quem falou isso foi o Roger. Ó, por algum motivo, Francis Maia, querido diretor, está aqui conosco. Paulo Martinelli, maravilhoso, fazendo elogios para mim, para você, que você é o cara. Obrigada por eu ter te apresentado. E falando aqui também que eu sou muito gente boa. Lucy Freitas, aqui nossa querida, talentosa escritora, maravilhosa, também vai estar aqui comigo. Todo mundo aqui prestigiando o George, né? Muito obrigado. E ela é sobrinha de Desi, muita história para contar para nós. A Cris, maravilhosa, que vai estar com você aí, maravilhosa. Acho que amanhã, não é, George? Depois falamos sobre isso. Você fala da live também. Enfim, gente, eu vou lendo um pouquinho para prestigiar o nosso querido George. Mas eu não vou interromper a fala dele, até porque é muito importante nós falarmos sobre os estudos. E o George, quanto eu, nós valorizamos muito isso. E você fez letras, estava falando da sua formação, inicialmente, um pouquinho antes de te chamar, você deve ter ouvido, falei da sua formação, que é claro, em jornalismo, como ator, que vamos falar do filme, também do seu mestrado em psicologia e educação, que eu achei interessantíssimo, e, obviamente, sua formação em letras, que você deve ter se apaixonado, não sei se antes ou depois, daí do idioma, para você poder ganhar o seu dinheiro e começar a se solidificar um pouco mais na sua carreira onde você quiser. E eu tenho certeza que isso fez diferença. Foi isso mesmo? Você ainda é apaixonado pelo inglês, pela língua, pelo idioma? Eu sou louco por esse idioma. Você pronuncia muito bem. Não, é maravilhoso. Gente, eu comecei, né? Eu comecei muito jovem a estudar inglês. Rose, eu comecei a estudar inglês, eu devia ter 5 para 6 anos de idade, sabe? Então, assim, eu era bem menininho mesmo, né? E os meus pais, uma coisa muito legal, né, que a gente fala do apoio à cultura, mas os meus pais, eles sempre nunca deixaram faltar para a gente uma coisa que se chama educação. E eles apostavam muito numa boa escola, em ter bons professores, né? Meus pais sempre... Então, eu e minha irmã estudávamos muito. Tínhamos os nossos afazeres, né? O esporte, a dança, mas a escola tinha que ser levada a sério. Para que pudéssemos ter. Fazer outras questões extracurriculares, tinha que estar ali com a nota boa. Pois na escola. Então, né, professores que eu encontro hoje, né, e até mesmo eles falam, né, que nós sempre fomos assim, bons alunos. E isso, né, para os meus pais sempre assim, foi muito fundamental. O que acontece é que a gente vai para a escola muito jovem e a gente fica se perguntando assim, para que eu tenho que estudar história? Para que eu tenho que estudar um outro idioma? Para que isso? Isso vai me servir para quê no futuro? Gente, a base de tudo, né? Essa formação acadêmica, né? São essas matérias que a gente estuda
para que a gente possa definir o que a gente vai ser no futuro. Eu, com 16 anos de idade, eu fui dar aula de inglês. Com 16 anos, né? Já em curso de inglês. Então, naquela época, eu passei, né, pelas mãos assim, de profissionais que me ensinaram o que é ser professor de inglês. O que é dar aula para crianças, né? Eu ainda estava ainda no meu último ano do segundo grau. Depois, fui para a faculdade. Uhum. Fui para a faculdade por quê? Quem dá aula de inglês tinha que ter naquele curso, né, um curso voltado para a educação, ou tem que ter um curso de letras, tem que ter um curso na área da pedagogia. Então eu escolhi letras e, né, paralelo a letras, eu cheguei a cursar direito, mas eu larguei o direito, Rose, com todo respeito, eu sei que você é advogada, mas também advogada. Gente, mas eu não conseguia. Fazendo teatro, querendo fazer TV, eu já estava fazendo algumas coisas também, né? Fotografando naquela época. Olha, quero agradecer se ele estiver aqui. Carlão Limeira foi o primeiro fotógrafo, um fotógrafo renomado da Elite no Brasil, da Elite Model no Brasil. Sim. Ele foi meu primeiro fotógrafo. Ele foi o cara que fez o primeiro... Que disse, ó, segue. O meu primeiro clique e que me mostrou o caminho que eu tinha, né? Eu até tinha um futuro, se eu quisesse, não na passarela, mas sim como possivelmente um modelo fotográfico, né? Para comerciais e Sim, coisas. sim. Mas foi assim, sabe? A educação, o curso de inglês, né? Dando aulas de inglês, me possibilitou o quê? Vir para os Estados Unidos. Pensar em vir para os Estados Unidos. O que eu queria, primeiro, né? Fiz provas, consegui, né, para que eu ingressasse numa universidade nos Estados Unidos, mas antes de vir e ficar assim, estudar aqui, eu decidi fazer um intercâmbio primeiro. E fazer um intercâmbio. Eu quero conhecer essa cultura. O que é trabalhar dentro de uma empresa americana? Né? Eu queria conhecer esse universo. No curso que eu dava aula, todos os professores que davam aula já tinham vindo para os Estados Unidos. Eu não tinha ainda feito um intercâmbio para os Estados Unidos, então eu vim. E foi maravilhoso, né? Foi amor à primeira vista, George? Amor à primeira vista, no sentido de quero isso aqui para mim? Cheguei em Nova York. É como me parece que você assim abriu, né? Abriu a gaiola e o passarinho voou. Eu cheguei em Nova York, sabe? Eu não tive aquele medo. Eu me sentia tão amparado, né? Tão amparado. Olha, fiz esse intercâmbio, trabalhei representando o Brasil na Nike Factory Store, né? Que é a loja da Nike, que tem os calçados da Nike. E dentro da Nike, eu comecei como caixa, depois fui parar no departamento, o RH, né, que é o departamento ali onde que a gente faz o recruiting, humanos, né, sim. recursos humanos. E daí o que eu fiz, né, já que eu tinha sido aceito na Universidade de Michigan, eu fui para Michigan, fui estudar, né. Quando eu cheguei na universidade onde meus créditos foram transferidos para lá e eles já viram que, para eles, eu já estava formado por causa do... Não, e aquela situação, sempre eu gosto de falar, você também. Primeiro, eu acho que essa live, ela tem esse condão de mostrar o George, porque o George é um profissional incrível, zeloso, competentíssimo, e isso dispensa maiores comentários de minha parte. Vocês os assistem aí e sabem melhor do que eu. Ó, tá aqui Mário Cardona falando que ainda está em êxtase da sua live, agradecendo a mim e a você. A Alana Claudiana, George é um queridíssimo, grande ser humano e excelente profissional. Alex Eiro também mandando beijo para nós dois, falando de todo o trabalho, de todo o envolvimento que você tem para fazer suas lives. O Roger Rod colocou aqui, é o xodó da Tia Beth. Você, George, é o xodó da Tia Beth. Nossa querida Cíntia Menezes, a jornalista, também te prestigiando, dizendo para você que você é sucesso, assim como você fala para os seus entrevistados. Olha que legal, né? Vilma Cabral aqui, que é também de Nova Iguaçu.
Vilma, o condão dessa live que eu estava aqui falando justamente é trazer esse George, essa história desse menininho, dessa pessoa incrível que busca histórias de superação, histórias de sucesso, com essência, que foge àquela coisa que a gente está acostumado, né, a assistir e não nega suas origens. Então eu fiz questão, porque se é outra pessoa, hoje morando fora, tendo toda essa fama e esse reconhecimento, eu falo, não fala sobre isso. George, pelo contrário, ele faz questão dos nossos papos, ele simplesmente destaca isso com muito orgulho, então eu não poderia deixar de mostrar isso, esse George, para essas pessoas, entende, George? Eu quero trazer isso. Sabe o que acontece, Rose? Hoje, agora, gente, nesse momento, eu quero falar para os outros Georges, né? Os Georges, né? De Nova Iguaçu, ou de qualquer lugar que você esteja nesse momento e que você acha, você pensa que você não pode chegar a algum lugar, que você não pode ter um futuro brilhante, porque você não tem dinheiro, porque você vem de uma família de classe média, porque você tem que batalhar. Eu acredito que tudo é possível. A minha mãe, se ela estiver aqui nessa live, que eu não sei se ela entrou, porque é tanta gente, minha mãe, e tem uma coisa, né, que nós morávamos numa casa, assim, que a gente chama, né, duplex, né, de 2 andares, e no segundo andar, né, no terraço da casa, eu costumava subir, eu ficava lá em cima, olhando para as estrelas. E é uma coisa assim que eu sempre faço, né? Eu amo admirar a lua, as estrelas, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso do sol, preciso do brilhar do sol durante o dia. Eu sou movimentado, eu sou assim, né? Essa energia, preciso disso. Então, à noite, né, eu paro e vou observar as estrelas. Eu lembro uma vez, eu observando as estrelas, eu falei para minha mãe assim: eu vou embora do Brasil. Eu vou para os Estados Unidos. Minha mãe olhou para mim e falou assim: olha, você não me assusta, não. E eu falei para ela assim: Estados Unidos, e eu vou ser sucesso fora do Brasil. Ela falou: meu filho, você sonha tanto que a mãe fica com medo de você se machucar. Porque aqui você já está no teatro, olha, você está com Pluft de Fantasminha em cartaz, você está fazendo bastante coisa. E eu falava para ela assim: eu vou embora para os Estados Unidos. E aconteceu. Então, eu volto a falar para os Georges de Nova Iguaçu, né? Para esses alunos que estão estudando, de repente, na mesma escola que eu estudei, com os mesmos profissionais. Primeiro, se dedicar aos estudos, né? Porque é a arma mais poderosa que a gente tem e que ninguém tira da gente. É aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente adquire como cultura. Ninguém pode tirar isso da gente. Perfeito. Então, isso aí, né, é esse o ponto principal. Instrução, né? É ler, é procurar conhecer. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, nesse susto, muita gente hoje, né, os professores que me deram aula, imagina, gente, a gente está com um projeto onde eu consegui contato, eu não posso contar o projeto, mas eu consegui contato com 28 profissionais que contribuíram para a minha formação acadêmica. Eu Olha, não posso deixar de agradecer os professores do Brasil. Tudo começa na sala de aula. é verdade. Tudo começa. E é tão importante falar sobre isso, né, Jorge? É tão importante, porque não são tão valorizados como deveriam e formam grandes outros profissionais, né? Como é o seu caso e muitos outros. E a gente tem que dar valor à educação. Você foi para esse lado, e a educação é a base de tudo, né? Você tem psicologia, educação, letras, foi fazer teatro, desenvolveu, como sua mãe disse, você nem precisava ir para fora, você estava aqui realizando o seu desejo. E quando você foi, você também foi trabalhar com uma outra coisa que você sabe e entende muito bem, que é moda. Né? Você falou, poderia ter sido aqui no Brasil, modelo, etc. Mas você não deixou de utilizar isso, trabalhando na revista, sendo capa da revista,
né? Você pode dizer para mim o nome da revista e como foi acompanhar, porque você começou a acompanhar os desfiles de moda, Foi. com grandes estilistas, com grandes modelos. Eu queria que você falasse dessa experiência para nós, que hoje não é tão conhecida, porque você acabou ficando mais fixo para nós, como jornalista, apresentador e até ator. Mas a parte deste comentário lá atrás, do apresentador de desfiles de moda, com grandes estilistas, do mundo fashion da moda, é uma coisa muito peculiar. E você tem que ser muito cuidadoso e muito zeloso para falar desse meio também. Como que foi essa experiência nesse evento que você foi praticamente descoberto, né, Jorge? Conta pra gente. Basicamente, é. Bom, na verdade, né, é assim, fica na curiosidade das pessoas, será que o George ele foi modelo nos Estados Unidos? Não. Primeiro que o George é uma tampinha, né? Tem 1,70 m de altura. Então, Só modelo fotográfico, igual a mim. Eu também sou baixinha, só fui modelo fotográfico. Jamais seria manequim de passarela. Jamais. o que aconteceu, né? Eu já estava trabalhando com The Fashion Channel, sabe? Né? E ali foi onde surgiu a minha grande oportunidade em conhecer outros estilistas, né? Mas como eu cheguei, né, no The Fashion Channel montado tudo pela Veja TV, aquela coisa toda. Gente, eu estava fazendo uma apresentação, né? E ali eles vieram fazer uma entrevista comigo, né? Foi muito interessante. Vieram fazer uma entrevista onde eu acabei fazendo a entrevista com a repórter e surgiu aquela oportunidade em trabalhar com eles, né? E foi fantástico isso, né? Foi muito legal porque mesmo você fazendo jornalismo, você sai da universidade sem... Eu não tinha, né, assim, a experiência, né, gente, já tenho que 15 anos agora, eu não tinha experiência. Então, o que acontece? Ali eu aprendia como segurar no microfone, né, posturas, né, de um repórter. Essa que é a realidade de um repórter. E foi participando de vários desfiles, entrevistando, né, assim, vários modelos. E foi muito gostoso, sabe, Rose? Essa oportunidade em conhecer o mundo da moda, né? Ver como aqui nos Estados Unidos, né, uma loucura, como as pessoas, no geral, todo mundo vive a moda. Todo mundo Sim. passa pela... Até quem não gosta, né? Não é que não gosta, até quem fala assim, ai, moda é como dizer, muito exótica, né? Tem pessoas, aquele vestido ali da passarela é muito exótico, difícil de compreender. Mas você tem a sua própria moda, né, Jorge? Até o que você não usa, você está fazendo a sua moda, não é por aí o contexto? É o ponto, né, Rose? É aí que vem a história do estilo. A moda existe, né? Mas cada um se encontra, né, no seu próprio estilo. Cada um tem um estilo diferente, né? Então, assim, a moda realmente é um momento. Aquilo ali acontece, depois passa, né? Por exemplo, algo que nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda é o jeans. Nunca sai. Você pode trabalhar o jeans... Básico, né? O básico. E é básico. Então, cada pessoa no mundo da moda... eu não sigo a moda. De alguma forma, você passa pela moda para você encontrar o seu estilo, né? O referencial. A moda é o seu referencial. Né? Perfeito. Então, a partir daí, o que aconteceu, né? Eu decidi falar sobre mais assuntos, outros assuntos, né? Abrir esse leque. Já estava, né, na época, apresentando a lavagem da Rua 46, né, ali no Brazilian Day, né, de Nova Jersey, Nova York, bem ativo, entrevistando pessoas. Para você ter ideia, né? A minha primeira pessoa assim, famosa que veio e que ia fazer um show. Ela estava fazendo show no Best Buy Theater em New York, aqui em Nova York, e eu fui pro New Yorker Hotel, no quarto dela, para fazer essa entrevista com ela. Foi Daniela Mercury. Olha, foi Daniela que show. Eu ia te perguntar quem seria a primeira famosa que você entrevistou. Você já se adiantou de uma forma. Ela foi legal com você? Você gostou dessa experiência com ela, a primeira, assim?
Foi fantástico. Bom, eu tremia muito, tremia tanto, gente, olha, que eu até tietei, né? Até cantei para Daniela Mercury, né? Meu diretor, ele estava do outro lado, ele fez só assim, aqui tá a câmera, ele só fez assim, ó. Eu vou te matar. Foi basicamente aquele olhar, né, que ia me matar. E eu cantei para Daniela Mercury ali no meio de uma entrevista. Eu falei, Daniela, amo quando você canta essa música. E foi uma entrevista, assim, maravilhosa. Ela muito generosa, né? Ela notou que era possivelmente era ali a primeira, uma das minhas primeiras entrevistas, né? E ela foi um amor, tirou foto comigo, autografou o CD, sabe? Foi de uma generosidade. Então, dali aí começou a surgir, né? E veio o Netinho da Bahia, a Lucy e outras pessoas, até chegar aí outras celebridades que já passavam. Não, hoje você é o rei das celebridades, né? Se eu perguntar aqui, George, qual a celebridade de Hollywood, qual a celebridade do Brasil, aí eu vou ficar aqui, porque até nos nossos papos, a gente vai contando, fica quase impossível você enumerar todas as pessoas que já passaram, não só pelo seu programa atual agora, né? Que você está apresentando, e você abriu esse leque mesmo, porque você deixa claro que não está somente com um profissional fechado, seja cantor ou ator, não, você divulga escritores, você tem aberto esse leque para profissionais maravilhosos, como a Cris, que você vai entrevistar amanhã, também uma brasileira que está na Noruega, nos representando muitíssimo bem, e aí uma empresária, cabeleireira, mas uma cabeleireira ali no estilo mais fashion possível. Samantha Di, que entrou aqui com a gente, maravilhosa, né? Irmãzona sua, que eu sei que a gente ama, né? Aqui também temos aqui o Roger curtindo a beça, as Vilmas, minhas queridas, a Dé Jordão, o Alexeiro e o Roger dizendo que a educação na verdade, a base de tudo, nós sabemos disso, que você é cultíssimo, eu concordo com ele, que você é muito culto, mas nunca perdeu essa... E Paulo Martinelli aqui tecendo inúmeros elogios com a sua entrevista com Luísa Tomé. Então, assim, falar dessas grandes beldades e celebridades que você entrevista, a gente já sabe. E assim, como foi a expectativa do George? Porque você acabou de fazer um curta em 2020, nós sabemos que está nesse momento pandêmico, ele ainda está com a divulgação nessa situação que a gente está super divulgado, mas a gente está nesse momento pandêmico. Como que foi para você já ir vestido de jornalista apresentador no meio dessas celebridades, aí fazer esse curta, como veio o convite, como é a personagem, tá? E a emoção de George nos presentear com esse trabalho. Porque eu tô aqui para falar disso e depois nós vamos falar dessas emoções de estar com astros e estrelas de Hollywood e os brasileiros também. Mas como foi o convite para o George nesse período até difícil nosso, para fazer esse curta? Bom, um pouquinho complicado, né? Primeiro, gente, antes de chegar no curta, né? O George, ele teve que dar uma repaginada no look, né? Sabe? Esse George, olha, eu não ia falar sobre isso, mas ele é danado, que ele faz questão. Fala. Eu teve que dar uma repaginada no look, né? Quando eu recebi esse convite, bom, tinham outros rapazes também para fazer ali, né, fazer o teste, e a brasileira que até então, sabe, ela dirigiu aí o filme, né? Olha só, uma brasileira também, a Marli Bispo, né? Ela falou assim, olha, você tem realmente tudo aí para, né, encarar esse personagem, né, essa personagem. E eu dei uma lida, falei assim, gente, é o protagonista do filme. É meio louco isso, né? Com outras pessoas aí que também têm, né? Não, e o filme, só fazendo um parêntese, o nome do filme, né, que é Ruas de Coragem, não é isso? A tradução? Ou A Rua? A Rua de Coragem. Só poderia ser feito por quem, né? Porque já é a coragem, a trajetória de coragem, né? Então, fazendo um parênteses entre o título do curta e George. Vai lá, George. Você é demais, hein, Rose? É generosa demais.
Mas é verdade, né? A história que a gente conhece, esse George que nós conhecemos, e quando você se desce, porque justamente por você ser competente, um apresentador muito zeloso e criterioso, você valoriza demais, até pela educação muito assim, valorizada que você teve pelos seus pais, você, na verdade, tem o valor sempre da técnica impecável, de tudo seu está muito impecável. E assim, a gente tem sede hoje aqui como entrevistado de ver esse lado do George ator, do George batalhador pelos seus sonhos, pelas suas coisas. O George não é só, veio fácil para o George tudo, entende? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Então, a Rua da Coragem traduz isso. Então, fala sobre o convite, eu não vou te interromper mais, eu tinha que fazer só essa analogia. Tá. Pode falar. Bom, no filme A Rua da Coragem, né, a gente conta a história de uma relação, né, entre um menino, né, que vem da Síria e, e ali um cirurgião plástico. Então, eu fui o cirurgião plástico, né, que durante o filme eu luto com a imigração dos Estados Unidos para para adotar essa criança. Essa criança, no caso, que perdeu os pais, né, vindo da Síria, no navio. E o filme, né, traz justamente isso, né? Aquela criança que ficava perdida naquela rua que se chamava The Street of Courage, né, em Nova York. Um show, você falando inglês, é um show à parte. Um show à parte. Obrigado. E aquela criança, naquele momento, né, encontra com esse médico, onde ele vai entregar a carteira do médico que tinha caído no chão, né? E ali aquela criança desmaia e tudo começa aquela relação, né? Onde esse médico que existiu, que é um cirurgião plástico, né? O Jimmy Cliff, sabe? E ali ele começa, né? Bom, cadê seus pais? Você não tem pai, então vamos brigar, vou lutar com esse país para que eu te dê uma boa educação. E, gente, sabe que é tão interessante, né? Porque quando a gente passa a falar, a gente conta a vida do imigrante no filme, passa um filme na nossa cabeça, além de participar da sua própria história, da nossa própria história. Né? Então, assim, essa Rua da Coragem mora dentro de cada um de nós. Cada um de nós, né, lutamos diariamente. Cada um de nós somos responsáveis por escrever capítulos diários desse livro que se chama Vida. E em cada capítulo, cada vez que a gente abre os olhos pela manhã e a gente agradece o universo por estar vivo, a gente encara vários obstáculos diários. Então, todo dia é um crescimento. Então, essa coragem, essa Rua da Coragem, né, que fala no filme, é justamente isso. O que a gente pode fazer pelo nosso próximo, né? Sim. Como a gente pode contribuir para que essas crianças de hoje, né, venham a ser realmente o futuro do amanhã. E quando a gente fala do futuro do amanhã, é um futuro que é muito galgado em quê? Na educação, cultura, né? E a coisa mais difícil que tem na vida, e que é falado no filme, é justamente a relação de como você conscientizar um ser humano. Onde muitos falam assim, poxa, eu gostaria de adotar, mas adotar o filho de outra pessoa é muito complicado. Conscientizar uma nação é complicado. É verdade. Não é? É verdade. É o ponto. Sim. Então, no filme, aquele cirurgião, né, ele consegue a adoção daquela criança. O sonho desse cirurgião era ter uma família e ele acaba tendo essa família, né? E sabe qual é o mais legal disso tudo?
ver que toda essa produção, né, a produção do jeito que foi feito, um curta-metragem, né, feito e pela crítica, tá aí, ó, pela crítica nova-iorquina, né, e é um curta que já está, né, sendo aceito aí nos festivais de Nova York. Então, Muito legal. legal, é muito bom, né? Mas quando eu falo, gente, que o jornalista engoliu o ator, porque esse trabalho de jornalismo, esse trabalho da pesquisa, escrever para o jornal Brazilian Times, né, pesquisar sobre a vida de cada pessoa que Você entrevista. ter visto, é muito prazeroso. É aí que entra, né, o mestrado da psicologia da educação junto com o jornalismo que eu vim fazer depois. Sim. Me ajuda muito, né? Me ajuda muito em analisar aquele profissional que eu estou entrevistando. Quando eu paro para entrevistar um artista, tem artistas que falam assim, mas você pode fazer uma pesquisa na internet. Olha, tudo bem. Só que o quanto de coisas que a gente encontra na internet que é completamente falso, que não é verdadeiro, são são colocadas, né? Você mesmo sabe, Rosa. Você vai lá e vê o Wikipédia, né? Que vocês chamam de Wikipédia no Brasil. Todo mundo tem acesso a essa ferramenta, todo mundo muda as datas de novela, datas de tudo. Quando eu vou fazer uma entrevista com um artista que não gostaria, não quis dar o seu briefing, né, que é muito importante, eu aconselho a todos vocês que estão fazendo entrevista, peça sim o briefing da pessoa, a biografia da pessoa, a mini biografia, para que você tenha, né, uma visão mais ampla e mais correta do que o artista fez. Porque você com uma vasta experiência no jornalismo, você sabe que a gente pesquisa diariamente. A gente lê pra caramba. Aí estão falando aí, é fake news. É justamente isso, né? Vem essa mão. Hoje, então, chove, né? Ficou moda aí de um tempo para cá. Então, é muito importante para que essa pesquisa aconteça e não aconteça o desconforto entre o entrevistador e o entrevistado em passar uma notícia que é completamente falsa, né? Então, por exemplo, né, eu escrevo para o Brazilian Times, escrevo para High Profile, que é uma revista de Londres, né? E eu sempre quem está aí na live, que sabe que eu já escrevi, eu sempre passo áudio para a pessoa falando assim, olha, o seu aprovação assim, assim. Se você for sair na revista, olha, é assim que está o seu texto, você aprova? Né? Isso é importantíssimo, um profissionalismo ímpar. Isso aí tem que ter esse cuidado com a imagem das pessoas, né, George? Eu acho que isso é fundamental para a nossa carreira. Se eu fosse, Rose, ganhar dinheiro, né, fazendo fofoca, eu estaria pobre, mas assim, paupérrimo, eu não ia conseguir, porque eu não consigo fazer nada, sabe, fora de uma realidade, de uma coisa concreta. Gente, a nossa live, né, por isso que eu acho que eu me identifico muito com a Rose Scalco, a nossa live, quando a gente faz a live com vocês, a gente quer contar para um público alguém de verdade. A gente quer mostrar uma história. Aquela pessoa ali. Aquela pessoa, sabe? Você pode ter feito inúmeras novelas, inúmeros filmes, mas o mais importante para a gente é a trajetória que você, né, teve que galgar para ser o astro que você é hoje. É isso aí, porque hoje em dia, com essa pandemia, com essa loucura, a gente vê jovens, infelizmente, engavetando seus sonhos. As crianças hoje, né, você pergunta para elas assim, o que você gostaria de ser? A criança de ontem, né, já falava assim, por mais que eu respondia que eu queria ser feliz, a criança de ontem já respondia, eu quero ser bombeiro. Olha, eu quero ser policial. Quero ser médico, eu quero ser advogado. É sempre assim, né? Assim, a criança de hoje já fica assim, eu ainda não sei.
Porque tem tantas opções, isso é bom, né, George? Significa que da nossa época, você é muito mais jovem, mas da minha época para cá, é aquela coisa do que não pode, ficou mais restrito, graças a Deus. E você falou algo muito interessante, que é não desistir, que é aquele garotinho lá da sua infância que continua a lutar, nada vem de graça, o importante é estudar. Você falou, olha, eu nem conseguiria fazer fofoca, claro que não, porque é a questão de berço, de educação, no sentido de como se você tivesse infringindo as suas próprias regras. E a gente cria galhos, mas a gente tem as nossas raízes, né, baseadas naqueles princípios lá dos nossos pais e de tudo que a gente admirava. Eu costumo dizer para os meus filhos que é pegar as coisas boas, tradicionais, e inovar com as coisas que nós não fomos capazes de fazer. Então, é isso que fizemos com os nossos pais também, né? Ó, o Wilton Norton está aqui, eu quero ler para te prestigiar, que também vão estar comigo no dia 8 de fevereiro. Eles estão aqui dizendo que você nos representa, é um sucesso, você é o máximo, muito profissional, 2 amigos queridos, obrigada, Wilton Norton. Renê Pegadinha entrou aqui também, um artista comediante, maravilhoso. Dé Jordão escreveu, por isso gosto de assistir vocês aqui nas lives, porque vocês são de verdade. Olha que legal. Olha, Jorge, ganhamos a noite. Bravíssima, diz a Cris, né? E o pessoal gosta disso, dessas histórias reais, né? De quem conquistou, de quem não desistiu, né? A Cíntia Menezes colocou aqui a importância de não desistir, e realmente... E você falou algo que, se você souber que tudo depende de você. Como você falou, você escreve a sua própria história, você é o protagonista da sua própria história, você também tem que admitir que eventuais problemas aconteceram para te formar, para te deixar melhor, para te trazer a pessoa que você é hoje. E quando você compreende isso e entende que tudo está na tua mão, fica mais fácil. Por quê? Tem coisas alheias à nossa vontade? Claro. Mas se você decidir, você vai decidir o melhor e decidir o positivo, você vai estar galgando o seu futuro. E o caminho se faz caminhando. Senão George não estava aí. Acho que aquele garoto lá atrás, se fosse ouvir o que as pessoas diziam de uma questão desestimulante, porque a gente ouve muito isso, Jorge. Quando se tem um resultado, o jornalista aí nos Estados Unidos, como será que ele conseguiu? Deve ter ido hoje, já ter sido sucesso amanhã. E a coisa não é assim. Então, você tem todo um caminho, né? E ninguém vê esse caminho, né? Vê só os seus resultados. E que a gente espera que sejam bons, como são os seus, e como a gente tenta galgar sempre. Eu acho que isso nunca deixou de ser aquela parte daquela educação sua lá atrás. Aí você fala desse filme que tem tudo a ver com você, que você vai levar isso para outras pessoas, dessa coragem, né, desse leãozinho que continua cada dia aí lutando pelos seus ideais. E veja a versatilidade, é o que você falou. Quando eu disse engolir, no sentido de que nós tivemos quase semanalmente, 2 vezes na semana, você apresentando o seu programa, né? Além do que você já apresenta aí em outros dias, com outras pessoas e tal. Então, nós temos na mente mais fresca essa questão. O seu filme passa nos festivais, a gente podendo assistir aqui daqui a pouco. Outro dia estávamos numa live, você disse que a gente ia poder. Então, isso vai ficar daqui a pouco também norteando a nossa mente. E assim você vai abrindo os leques, né? Daqui a pouco, a parte então do seu inglês, da sua psicologia e educação, você utiliza com os seus convidados. E isso é muito interessante, a gente contar essa parte gente, né? E eu queria que você falasse também de como foi, você já falou a recepção aí, mas como são os brasileiros aí? Porque a gente aqui, por exemplo, você está numa cidade menor, você vai para uma cidade maior, enquanto você está na cidade, ninguém te valoriza. Aí você vai para uma cidade maior, a coisa começa a se modificar. Isso acontece também, por exemplo, George está aí, está nos Estados Unidos, então para nós, a história que você construiu em Nova York, né, em Nova Jersey, e esse trabalho todo bonito, para a gente aqui está tudo certo. E como são os brasileiros aí, em relação ao George? Há essa questão saudosista, tipo, tem um brasileiro aqui, eu quero me agarrar a ele. Nossa, o brasileiro é sucesso, que bom que ele está sendo sucesso aqui. Ou essa coisa, eu não sou sucesso, também não queria que ele fosse. Como que você vê isso aí, o brasileiro aí já nos Estados Unidos? Olha, Rose, é bem complicado. É bem complicado, né? Porque você se pega diariamente tem comunidades brasileiras, né, espalhadas aqui nos Estados Unidos.
em tudo quanto é lugar. Então, eu encontro, né, pessoas que estão sempre aplaudindo, que chegam, falam comigo, cara, assisti o programa, cara, eu estava na internet, de repente, sabe, liguei a televisão, passou você no comercial na Globo Internacional, você vai apresentar aí o Focus Brasil, você e Fernanda Pontes, que legal, estava vendo. Então, assim, poxa, tem os notáveis, você vai apresentar os notáveis, sabe? Tem pessoas. Conhecidíssimos notáveis. Então, assim, tem pessoas que realmente estão ali para aplaudir. Agora, tem aquelas pessoas que falam para você assim: olha, você não é tão bom quanto você pensa. A pessoa não sabe nem se eu me acho tão bom assim, mas ela já, ela já vem me dizendo: Já está te avisando que você não é tão bom assim. você não é tão bom. Então, é bem complicado. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é a gente escutar, e mesmo que for de forma negativa, você olhar para aquela pessoa com compaixão. Uhum. Simplesmente. Olhar para aquela pessoa por compaixão e agradecê-la. E é isso que eu faço. Para algumas pessoas, as pessoas estão falando assim: duvido, acho que você mandaria a pessoa para aquele lugar. Não, não mando. Eu não mando. Não, você é um lorde, eu sempre falo isso aí eu repito. Você, eu fico imaginando, assim, saindo da sua compostura, não sai, entende? É um lorde que se eu dissesse assim, Jorge, isso aqui tá tudo errado, você vai dizer, Rose, muito obrigada, né? Que legal você ter visto isso. Tipo, eu não espero outra coisa de você. É nesse sentido, claro que a gente tem papos enormes e é sempre gente sempre construindo, né? Eu prefiro essa palavra. Eu brinco com os meus filhos que a gente falava antes, o Jack e o estripador, vamos por partes. Eu prefiro uma coisa menos fúnebre. Aí eu digo, o construtor, Bob e o construtor, que a gente vai por partes, mas chega a uma coisa boa, né? E temos que ter cuidado, como você falou, da gente também não ficar ouvindo quem também nunca construiu nada, no sentido aí fora, tipo, tem alguém aí, tá vendo o seu sucesso, tá vendo o seu trabalho, tudo que você conquistou, mas não quer simplesmente admitir que também está no país, fora da pátria, e que não está conseguindo o mesmo êxito, etc. Então, eu penso que você está certíssimo. Agradece e vai. Eu acho que é mesmo por aí. Agradece. Eu agradeço e continuo vivendo a minha vida. Primeiro, olha, eu não sei quais são os traumas dessa pessoa. Eu não sei qual foi o passado dessa pessoa, né? Porque a verdade é que a maioria as pessoas são assim, né? Nós somos assim um espelho que constantemente estamos assim refletindo um no outro, né? Então, eu não sei, a pessoa chega para mim e fala assim, olha, você não é tão bom nisso quanto você acha. E eu fico assim, poxa, tá bom, muito obrigado. É o ponto de vista da pessoa. Você pode mudar isso? Não. O que você pode fazer, sabe o quê? Agradecer, respeitar de onde vem aquela tal energia, mas nós somos responsáveis por uma coisa, né? Isso é lição assim de vida que os meus dois grandes professores da vida me ensinaram, que foram né, minha mãe e meu pai. Família, você não escolhe. Amigos, você escolhe. Pessoas para estar junto com você, para fazer parte do seu ciclo, você escolhe. Não tem essa de, eu me tornei seu amigo. Não. Você não se tornou minha amiga. Foi, né, uma amizade, uma cumplicidade, aquilo ali foi crescendo. Então, a gente tem que saber respeitar, né, de onde vem cada ser humano. E, sabe, vai ter pessoas que... Não, e às vezes, George, a pessoa se incomoda mesmo. E tinha uma professora minha de química que dizia: se você está incomodando, que você está à frente. Se você estivesse atrás, você não seria visto. E tem gente que incomoda pelo simples fato de a gente existir. E isso é fato e não tem jeito. E tem as pessoas que se incomodam com seus talentos e o fato de você. Maquiavel já dizia isso muito bem. Você desperta raiva sendo mal, mas também desperta raiva sendo muito bom. Porque quando você tem várias qualidades e é bom, você desperta muita coisa negativa e muita raiva. Então a gente tem que saber transformar isso, como você bem colocou, em questões positivas, em trazer para a gente o melhor e dedicar a essas pessoas
o nosso sucesso. É. E aí, falando em sucesso, eu quero que você fale dos prêmios que você ganhou, que são muitos. Eu queria que você aqui enumerasse para nós. Ah, mas é jogar confete. Não, eu acho que é o resultado de um esforço, de um trabalho. Então, se a gente começou aqui a falar de uma trajetória, eu quero que você fale, e depois foi apresentar os mesmos que você muitas vezes foi premiado. Então, eu faço questão que você fale aqui sobre os prêmios e o que representou cada um deles na sua vida, né? O que cada prêmio representou para você. Bom, primeiro foi ser reconhecido como imigrante, sendo reconhecido como professor aqui nesse país foi maravilhoso, né? Sabe, foi Sim. maravilhoso. Isso aí foi um prêmio marcante, onde, né, onde eles reconhecem vários profissionais e a gente quando atua, né, em sala de aula, dando aula para não só para brasileiros, mas para vários imigrantes, né, que não tiveram oportunidade de estudar inglês em seus países, né, e vêm para cá e por ter, né, diariamente o contato com a língua, eles vão para as escolas para se especializarem, né? E esse prêmio foi maravilhoso, sabe? Quando eu fui assim notado por ser um profissional, né, de frente em sala de aula. Depois veio aí prêmio pelo jornalismo, né? Por escrever para uma coluna social, para uma coluna que é muito lida, né? Trabalhando aí com o jornal, por exemplo, né? Quando em 2013 dentro nas Nações Unidas, né, aconteceu aí a premiação de eu ter conseguido, né, vir como o homem mais notável o homem mais notável, né, e assim foi fantástico, porque ali eu já apresentava, eu já era repórter, já estava atuando no jornalismo, né, já era formado, já estava atuando no jornalismo e sabe, ter saído aí, né, de repente me pinta aí a capa da revista, sabe, Life Fashion, né? E foi aí, né, um material todo feito pelo Denis Silva, sabe, um fotógrafo fantástico. E ele que iniciou esse projeto, sabe, da Life Fashion e fotografia dele, a equipe dele, tudo dele, a revista dele, né? E já estava fazendo, né, apresentando os maiores eventos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Eu já fazia isso naquela época e foram surgindo, né? Depois fui capa da revista Só Festa, né? Uma revista que era voltada só para festas, casamentos, né? E ali eu saí também, né, como um apresentador, né, mestre de cerimônia. Então, e aí foi acontecendo, sabe, Rose? Além dessas revistas e premiações, eu digo para você, né, quando eu falo dos notáveis, né, que nesse ano de 2013, quando eles fizeram pelas Nações Unidas, foi muito marcante para mim, né? Porque eu recebi o prêmio dentro das Nações Unidas por desembargadores, né? E ali foi muito legal você estar num meio de pessoas onde tem uma vasta experiência, né? Quando se fala de diplomacia. Tiveram critérios, né, para te escolher, né? Tiveram critérios altos para te escolher. E eu me senti assim muito lisonjeado, né? A Brazilian Heritage Foundation, né, que é pela Brazilian Heritage Foundation que acontece os The Notables, né, que é os notáveis, e a partir daquele ano eu tomei assim à frente, né, dos notáveis em apresentação, passei a ser o apresentador oficial. Todo ano eles mudam, né, quem vai vir apresentar comigo, e eu sou apresentador oficial. Outro presente também foi estar apresentando o Focus Brasil, que foi no Focus Brasil, né, dentro do Focus Brasil na Flórida, pelo idealizador Carlos Borges.
né? Esse jornalista fantástico com uma equipe maravilhosa que acontece no Broward Center, né? E maravilhoso, sabe? Você ter a oportunidade em conhecer, estar junto com outros artistas da Rede Globo, de outras emissoras que até mesmo vêm para receber, né, o The Lifetime Award Achievement, né, pelo sucesso de carreira que esses artistas têm. Então, essas premiações, o trabalho do George como jornalista, sabe, acabou ficando mais em evidência. É por isso que eu falo, né, que o jornalista, sem dúvida, engoliu o ator, né? E eu me divirto momentaneamente. Até porque nós temos essas facetas, e eu falo por mim mesma, que de vez em quando aparece uma outra Rose, e eu falo mesmo, estendo a você. Daqui a pouco aparece um outro George, porque nós somos multifacetados, então, mas mantemos a mesma integridade em relação a ter uma personalidade com vários talentos, e nós temos, sim, dons que nós desenvolvemos, porque às vezes a pessoa tem talentos, mas ela desenvolve apenas um, dois, porque ela quer assim, né? E a gente não sossega, a verdade também é essa. Então, eu estendo isso a você porque eu me identifico nesse aspecto. Daqui a pouco, é assim, como se fossem vários pilares, de vez em quando um sobe, o outro desce, e isso é super natural de acontecer. Nós estamos até pelo momento pandêmico, a coisa mais online, o apresentador, o jornalista, não está para si muitos em eventos presenciais, não sei como está aí fora, mas voltou, né, essa retomada, infelizmente, da pandemia com mais força. Então, a questão até de gravação e tudo, né, acabam sendo um pouco mais suspensas, peças e etc. Você tem alguma peça da Broadway que você gostaria de fazer aí que você fala assim, olha, eu queria, desde a época de tablado, ou sabe, isso está bem na minha cabeça, para falar um pouco dessa parte artística, daqui a pouco a gente fazer o nosso bate-bola, porque eu quero saber essas curiosidades de George, né? Mas tem alguma? O Fantasma da Ópera, sem dúvida. Né? Fantasma da... Que é a sua... Nossa, é fantástico. Imagina. Fantástico, né? A gente está no meio daquele... É o mistério da vida nos palcos, né? Então, é o mistério da vida onde envolve a sensualidade, o amor, o mistério, né? Essa felicidade, uma coisa que a gente tem em comum, né? Que a Oprah Winfrey fala, é essa insensata busca pela felicidade, né? Sim. E o Fantasma da Ópera desenvolve muito isso, né? O mistério, o amor é onde mora a felicidade de um casal que se aceita com aquelas diferenças, porque eles são hiper diferentes. As imperfeições e diferenças mesmo, né? Então, assim, é ela, a Bela, que se apaixona, né, pela aquela voz, pela aquele fantasma, né, pela aquele homem de meia, né, aquele homem da... E a face ali. Né, é onde mora ali o mistério, né? O lado do cara que existe, o lado que ninguém pode tocar. Nós temos isso, né? Sim, sim. Onde com a própria televisão, né, a gente acaba, né, tem muitos atores aí que estão nos assistindo e eles sabem disso, né, que fazem filme e novela também. A gente brinca muito com a imaginação do telespectador. Sim. Então, tudo que as pessoas veem e acham que é tudo muito mágico, por trás das câmeras não tem toda essa magia. Tem muito tudo, tem muita... a gente... O glamour é uma consequência, é um resultado, não é o caminho, né? Isso é muito importante, a gente destaca sempre isso nas nossas conversas, e eu acho isso muito importante, você falar do conteúdo, do estudo, da leitura. As pessoas confundem, e eu vivo batendo nessa tecla, sobre a questão de para ser artista tem que ser vazio, não pode ter disciplina, ou as pessoas misturam, é exatamente o oposto. Para ser um grande artista, estou aqui ainda
Tá dando aqui. Deu uma bugadinha aqui, como a gente se fala. Para ser artista, você tem que ter exatamente o oposto. Muita disciplina, muito conteúdo. Quantos mais acessos você tiver a várias personagens e performances, mais você vai poder desenvolver outras diferentes, né? E assim vai se indo para o ator e em todas as profissões. Ó, a Lucilene Manhães, nossa querida escritora, o Ariel Gomes também passou por aqui, não sei se ainda está, porque a gente não vai interromper sempre para falar. Obrigada, sempre esse casal lindo. Ela colocou, cheguei quase no finalzinho, mas vou assistir depois na íntegra. O Mário Cardone escreveu O Fantasma da Ópera é maravilhoso, assisti na Broadway, tem uma história curiosa, que eu conto em off para vocês, ele é sempre show. Renato Chocair, nosso querido ator também maravilhoso, um amigo querido, de talento ímpar, que também já esteve conosco, tanto comigo quanto com você. Paulo Martinelli aqui falando da entrega, e a gente também bate nisso, né, Paulo? Da importância do estudo, do conteúdo, a gente fica aqui sendo os chatinhos falando sobre isso. Samantha de George, lindo, mandou para você, linda, maravilhosa. Olha, Márcio Azevedo aqui, maravilhoso, que vai estar com você também, um diretor, um amigo querido que eu amo de paixão, fofo, vontade de apertar, com muita saudade de Márcio Azevedo. Márcio Azevedo, eu entrevistei Márcio Azevedo em Nova York, cara a cara, eu creio que foi no Brazilian Day, que eu fiz uma entrevista com ele, e depois nos perdemos. Agora nos encontramos novamente, né, Márcio? E em breve a gente Muito legal. Estou curiosíssima para saber sobre esse encontro. Ó, Jorge, você tá lindo, o Márcio disse. E ele fez uma pergunta aqui que sumiu. Vamos ver se a gente acha. Ele perguntou se você assistiu. Ah, ele colocou, Rose, eu te amo. Eu também, meu amor. Vamos. Tomei a terceira dose, que eu estava dizendo para ele. Estava em casa esperando a terceira dose para poder sair um pouquinho, que deu essa piorada. E hoje já virei um jacaré completo, porque hoje tomei a minha terceira dose. Nossa. Então, além da correria, estou um jacaré rosado ainda, mas devo ficar verde. Até amanhã. Então, estou hoje esse jacarezinho. Então, Márcio, ó, já providenciei, tá? Olha, aqui a Lucy Freitas, oficial, colocou: estou quietinha, mas estou adorando a entrevista. Ela é uma gentil, é uma fofa também, né? A Lucy está aqui quietinha, mas está nos acompanhando. Vai estar comigo, Lucy, maravilhosa, dia 16 de fevereiro. A Lucilene Manhãs aqui, lindos. O Paulo colocou: estou preocupado de ser entrevistado pelo George. Paulo, relaxa, que ele é divino. Ó, Renato, Mário, Alex, todos aqui já entrevistados, acredito que a Lucy também. O Renato disse: boa noite, Rose Cal, querido, e George, fantástico artista, beijos para vocês. Ele também é uma educação, né? Nós participamos da nossa querida liveona lá, que foi um show, e você deu um show também. Olha, o B-Boy disse que saudades, lindeza. Olha só o pessoal aqui. O Márcio fez uma pergunta. Márcio, eu não sei. Jorge, você é lindo, inteligente e carismático. A Samantha. Samantha é uma deusa, né? Também te amo. Márcio, ele perguntou se você leu ou se você assistiu alguma coisa. Enfim. I love não sei o quê, que eu não consigo ler. Love Never Did, ou Dead, eu não sei o que ele escreveu aqui, que não tá difícil para mim. Deixa eu ver aqui. Peraí, saiu agora, eu não consigo. Assistiu alguma coisa. Eu não consigo ler absolutamente. Eu também não. Eu comecei, mas deu subiu. Era I Love alguma coisa e tá branquinho, eu não consigo. Deixa eu ver. Lindos amigos talentosíssimos. Sou fã demais de vocês. Beijos. Isso, Renato Chocaí. Olha, a gente vai fazendo cada vez mais linda a diva. Ele é um show, né? Um Lorde maravilhoso. Eu sou secado de Lorde de homens lindos. Eu vou te falar uma coisa que eu queria ressaltar aqui na live, né? Porque tem pessoas aqui na live que nós já entrevistamos, pessoas que vindo aí que a gente ainda vai entrevistar, né? Mas, gente, olha, o que é prazeroso no nosso meio, né? Assim, nesse mercado do jornalismo, nessa indústria onde a gente traz para o Instagram, né? Entrevistas é bem complicado, né? Porque no início, até o artista, tem muita gente que fala assim: não, entrevista de Instagram, não quero fazer, não vou fazer. E quando se depara, né, com uma entrevista onde que eles notam que a gente realmente estuda, que a gente quer fazer um trabalho legal, né? Olha, esse background maravilhoso aqui, sabe? Eu agradeço a ideia, né? A ideia de um homem que se chama Fran, que é o marido da Samantha de Cali, essa minha irmãzona.
Que legal! Sabe, ele deu a ideia, e trouxe esse background para minhas lives, porque até então só existia no momento que o programa era gravado, não no momento do Instagram. Então, assim, né, aí do Brasil, né, o Fran, pum, faça isso que vai ser legal, né? E, por exemplo, né, o universo acaba presenteando a gente de uma forma tão incrível, né? Por exemplo, eu conheci você, sabe? Você, conheci Cíntia, fui conhecendo outros artistas, né? Conhecendo outras pessoas também que fazem live, cada um de uma forma diferente, mas O todo seu estilo, né? Imprimindo o seu estilo. seu estilo, cada um respeitando o espaço do outro, a ideia que cada um tem, o que cada um quer falar, o que cada um quer trazer, né? Aí eu me deparo, sabe, com esses profissionais que estão aí escrevendo coisas maravilhosas, por exemplo, né? Poxa, gente, Samantha de Cali, né? Samantha de Cali, essa jornalista comunicadora, ela é um presente para minha vida, né? Ela é aquela irmã assim de alma. Então, assim, quando eu vejo ela escrevendo alguma coisa, ela é uma pessoa que não mede, sabe? Ela é uma pessoa que ela não mede esforços em fazer um elogio, mas é porque ela é uma pessoa tão linda, sabe, Rose, que ela elogia, é natural dela elogiar o outro. A Samantha está sempre vendo o melhor que o outro pode oferecer. E é uma coisa que eu aprendo diariamente. Outra pessoa que você vai conhecer também, né, que você vai adorar, é a Cris, né, que mora na Noruega, essa empresa. Sim, a Cris vai ser minha convidada, já falamos sobre isso. Então, ela também, sabe, que é uma pessoa que está despontando no mercado, sabe, é uma empresária e vê tudo por um lado bom. Esses artistas que a gente vai entrevistando, quando eles vão contando a história, né, essa história de vida, é simplesmente o que vocês estão trazendo para a gente aqui como apresentadores, como entrevistadores, e para o outro público que está aí aplaudindo, vocês, como artistas, trazem uma coisa, uma mensagem. Essa mensagem é a mensagem da esperança, de como é possível conseguir, de como é possível, a partir do momento que a gente acredita no outro, que a gente passa a ver o de melhor no outro. Gente, é muito fácil, né? A gente sabe disso, é muito fácil a gente encontrar em nós mesmos, né, o defeito. É verdade. Tá. É verdade. Entre seu defeito e a sua qualidade, tenho certeza de uma coisa. Você vai me apontar primeiro o seu defeito. Isso é uma coisa natural do ser humano. A partir do momento que a gente começa a se condicionar a olhar no espelho e falar assim, eu posso, eu tenho talento, sabe? A gente consegue muita coisa. Porque a gente... você determina, Jorge, você determina, né? Você tem o amor próprio, você tem a sua dedicação, o seu talento, e aí você determina isso para você. E eu costumo dizer que todos que vão passando aqui pela gente, nós vamos angariando alguma coisa de bom para nós, para o nosso dia a dia, para nossa vida, para que a gente pegue algo de bom que aquela pessoa te falou, uma informação, uma história de vida. Às vezes você vê a pessoa como quando a gente te via mesmo, a gente não tinha ideia do quanto você galgou, né, foi fazendo para chegar até aí. Então é importante a gente saber do Jorge gente, do Jorge pessoa, apresentador, ator, jornalista, né, o que ele sonha, o que ele gosta, o que ele passou, né? Então eu acho. E agora vamos para o nosso bate-bolinha, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Ó, vamos lá, bate-bolinha. Um grande comunicador, artista extraordinário, sou seu fã, meu amigo, beijo. O Renato Chocair mandou para você. E assim, várias outras pessoas que estão te prestigiando. O Márcio perguntou se você assistiu Love Never Die, é a continuidade do Fantasma. Você já assistiu? Acho que foi isso que ele perguntou. Foi isso, né, Márcio? Eu acho. Aquele botou de novo. Márcio, eu não assisti. Estou sendo assim honesto. Não assisti, já que você falou sobre isso, já vou pesquisar, já vou fazer uma pesquisa esse fim de semana, né?
porque o que o Márcio fala, olha, gente, vale muito a pena. Poxa, Vale não, e muito ele é a pena. super criterioso no trabalho dele e as peças dele. Bom, você vai entrevistar, não vou ficar aqui dando spoiler, mas as peças e tudo que ele faz é de utilidade pública. As peças têm um condão maravilhoso para a gente divulgar, prevenção de suicídio, a questão do LGBTQIA+, né, que eu sempre soube, a questão também de outros temas de utilidade pública e que reforçam, porque você sabe que a arte traz muita coisa, como séries, minisséries, filmes, novelas, mudam a nossa história, né? O jeito de ver as coisas, a arte tem esse poder. Então, eu penso que pessoas voltadas a fazerem peças, filmes, curtas, trazendo mensagens para que a gente melhore de vida, será sempre bem-vindo. Ó, Samantha é luz, a nossa Cris colocou aqui, colocou que te ama, Wilton Norton também aqui, Renato Jali, o Mário Cardona colocou que essa live tá um luxo. Olha, nós temos amigos queridos, nós vamos trazendo, eu digo que quem é bom vai ficando, né? Eu vou angariando, se eu pudesse colocar todo mundo aqui para a gente conversar à tarde, à noite, seria maravilhoso para nós. Resiliência, a Cris colocou. Vamos fazer o nosso, olha, e dobre o filho que a Cristine teve com o fantasma. Ele já está aqui. Olha, eu já sei que a conversa hoje já vai ser em torno disso, porque conheço o Márcio, ele já está ali. Eu falei do fantasma, mas olha, quem tiver oportunidade em vir, e se tiver, Fantasma da Ópera, Wicked, que conta a história do Mágico de Oz, né? Do Mágico de Oz. Maravilhoso, né? Eu vi na época que ainda Idina Menzel, né? Ela é um monstro, né? No teatro da música aqui. Então, na época, era ela que fazia a Bruxa Verde, né? Wicked. Sabe? Também é maravilhoso. E outros, né? Tem coisa na Broadway que... Até mesmo off-Broadway também tem espetáculos assim, que vale a pena assistir. Sim, e olha, quem chegou depois, né? Tipo o Márcio, o Renato, e as pessoas vão ver do início o que eu estava falando aqui, apresentando a história de George, dos múltiplos talentos, de onde ele veio. E eu queria, agora eu vou fazer o bate-bolinha para a gente finalizar, que eu não poderia deixar de fazer, né? Mas antes eu queria que você pensasse justamente em você, em um momento, você não precisa dizer qual para nós, em algum momento da sua vida, e dedicasse esse seu sucesso a alguém. Assim, em algum momento que tenha te marcado por adversidade, sofrimento ou coisas boas, e que lá atrás o garotinho ou o adolescente, ou algum não que você recebeu profissional, alguma coisa que no momento ali tenha até te desmotivado, mas que hoje, tendo a sua história, que você conquistou, queria que você, né, parasse e falasse, desse uma mensagem sobre esse momento, do menininho e do George hoje já com muita... É claro que nós temos sempre muitas coisas a realizar, mas com a sua história hoje já aí consagrada e chancelada. Gente, eu costumo muito falar, né, do poder da educação e eu sempre assim aplaudo os professores, né? Mas eu não poderia terminar essa live em dedicar o que eu sou, a pessoa que eu sou, aos meus pais, a minha mãe e ao meu pai. No momento que aquele menino, né, que mal sabia o que era a vida, nem sabia, não conseguia nem caminhar por um probleminha que tinha nas pernas, eles foram as duas pessoas que seguraram nas minhas mãos e acreditaram que eu não podia somente dar um passo, mas que eu podia dar mais que 1000 passos na minha vida. Então, a eles dois eu dedico, sabe? Esse profissional que eu sou, meus professores da vida. Minha mãe, meu pai, que batalharam, lutaram e contribuíram muito para que eu me tornasse esse profissional, esse homem íntegro que eu sou hoje. Então, dedico. E eles tinham razão. Não só 1, 2, 3, 4 passos, como para conquistar o mundo, né, George? Então, esse brilho eles merecem. Não? Lindo isso, uma mensagem maravilhosa. E é tão bom a gente, repito aqui sempre, dar flores em vida, né? E reconhecer enquanto podemos abraçá-los, ainda que distantes, porque o abraço hoje, ainda, até pela própria situação, você pode abraçar pessoas estando longe, no virtual, com a sua alma. Abraços quentinhos. Márcio sabe que eu falo isso, né, Márcio? Abraços quentinhos para você, Jorge, também. Ele escreveu aqui, ó, a novela mexicana se baseia no Gaslight, graças a um papo com a Rose. É verdade, querido. Gaslight é uma menção agora jurídica de uma manipulação velada
que teve origem no teatro, e eu sempre achei que essas duas coisas, né, que eu uno o teatro com a parte jurídica, teve origem lá em 1938, numa peça de teatro com esse nome, e depois a Meia Luz, que é Gaslight, com a Ingrid Bergman, em 1944, no cinema. Então, a gente falou sobre isso e eu tenho muito orgulho, tá? Eu vou querer ver a novela com certeza, tá, Márcio? Estamos aqui juntos, amo você sabe disso. E agora vamos para o nosso bate-bola, qual a comida de George? Um prato. Um prato. Pode ser daí ou daqui, o favorito seu. Ah, Daí ou daqui, eu digo Brasil, Estados Unidos, né? Claro. gente, olha, eu gostava muito de estrogonofe, né? Mas depois mudou. Como eu sou uma pessoa que não como mais carne, né? Mas ainda curto frutos do mar, então eu vou dizer sushi. Oh, Gosto maravilhoso. de sushi. E você falou muito de sonhos e medo, que paradoxalmente os medos roubam nossos sonhos, nós sabemos disso. Uhum. O medo do George. Um medo do George, eu tenho medo do escuro. Simplesmente assim mesmo? Olha que descoberta. Eu tenho medo do escuro. Você dorme com uma luz. Ah, isso eu também, mas não é porque eu tenho medo, não. É porque Eu eu tenho, também gosto, eu prefiro. eu tenho medo do escuro. Legal, olha só. Por isso, ainda mais assim. Não. E o sonho? Um sonho agora do George, se você puder falar, seja no pessoal, no coletivo, um sonho para você, um sonho para nós, Um né, todos. sonho, posso falar, ter a oportunidade em estar no Brasil, porque ir ao Brasil eu vou todo ano, né? Mas o sonho, estar no Brasil, sabe? Conversando com meus telespectadores, com a minha plateia, trazendo para o nosso Brasil, sabe, mais esperança, contribuindo para um Brasil melhor, sabe, para um futuro melhor. Trazer, sabe, para a nossa sociedade brasileira esse empoderamento que sempre é possível a partir do momento que você acredita que a educação é a base para que você tenha sucesso na vida. Esse é um sonho meu, voltar ao meu país, mas em televisão aí nacional, em rede nacional, para conversar com o nosso público, mas é trazer o nosso público, sabe? Dar voz a essas pessoas, sabe, que não têm, que estão com seus sonhos engavetados. Eu acredito muito no sonho que eu tenho, ainda assim. É muito bom estar nos Estados Unidos, enfrentar muita coisa e conseguir conversar aqui nos Estados Unidos com um grande público, mas contribuir mais para o nosso Brasil. Isso é importantíssimo, porque você está aí e continua aqui apegado à sua pátria. E a nós, né? Que agradecemos isso, porque tem gente que esquece. Verdade. Esquece de onde veio, né, George? Verdade. Um filme que tenha marcado você na infância, na adolescência, ou pode ser recente, um filme que você tenha gostado. Um filme que eu tenha gostado... Gente, eu assisto tanto filme, olha isso. Eu pergunto para vocês e a Rose agora me pega, né? Olha, eu vou dizer um filme brasileiro interessantíssimo, Olga. Muito legal. Aliás, nós temos filmes divinos, né? Maravilhosos. E só temos a agradecer. A gente outro dia até fez aquela liveona em relação ao cinema brasileiro, falando aí do filme do Renato, né? O Cemitério das Almas Perdidas. Tem um pessoal que também sempre está fazendo, o Alex também fez a Chácara. Tem o pessoal lançando, o Del Garcês agora está lançando junto com o JP Peron está lançando o Lobisomem da Pedra de Fogo. Aí a gente vai dando ênfase ao nosso cinema. Eu falei Olga porque assim, né, um que veio na minha cabeça. Não, e é qualquer um que você tenha gostado. E tem uma dramaticidade, Olga, que ele é forte. Então, ele é pesado. Nacional, eu aconselho a todos vocês assistirem um filme, né, que é sobre a vida da Tina Turner, que aqui se chama What's Love Got to Do With It, né, que é o nome de uma música dela, a música que foi o que nos anos 80, né, naquela explosão
onde conta o que muita mulher passa hoje em dia, né? A violência, né, doméstica. O filme fala sobre isso e como Tina Turner, né, deu a volta por cima e se tornou aí essa mulher que é sucesso desde sempre, né? Até mesmo quando cantava com Ike. O filme dela é baseado nisso, né? Muita violência, uma mulher que apanhou muito, mas uma mulher que acreditou que ela, sem o marido, poderia ser mais, e essa estrela, né? Sim. E, na verdade, as vítimas são extraordinárias. Isso não é clichê, não. É que, na verdade, fica muito mais poderoso para, infelizmente, o machismo que quer preponderar, ou para aquele homem, entre aspas, que precisa disso. Eu falo entre aspas que, para mim, não é, né? Um homem que agride uma mulher, ele está faltando alguma coisa. Mas, na verdade, é muito mais poder para ele bater em uma mulher que é uma estrela, que tem múltiplos talentos. Bater em cachorro morto não teria graça, né? Você vê isso nas nossas grandes estrelas. Hebe Camargo sofreu abuso, Elza Soares, que faleceu e nos deixou ontem, teve uma série de abusos, de violências domésticas, e Elis Regina, e grandes mulheres da nossa música, do nosso cinema nacional e internacional. Então, sempre são grandes mulheres. E isso, você fazendo estudos, e eu faço com muito afinco, as mulheres que são vítimas são as incríveis. Aí você vai dizer, mas toda mulher é incrível, mas aquela que se dedica ao outro, aquela que dedica a si mesma, mas que tem fragilidades momentâneas, mas que ela enxerga o outro, ela é uma vítima mais fácil do que aquela que enxerga a si mesma, egoísta, mercenária e que só pensa em dinheiro, por exemplo, né? Vai ser mais difícil ser vítima de alguém. Não tem um brilho próprio, vamos dizer assim. Enfim, fazendo um adendo que a apresentadora ainda defende a violência doméstica. Agora, um ator e uma atriz daí dos Estados Unidos, pode ser de Hollywood ou daqui, como você, porque os nossos atores são amigos, né? Então fica difícil escolher um, mais que você queira. Eu amo, eu amo tantos atores e tantas atrizes. Bom, eu vou, ai, um ator que eu acho fantástico, né? Que eu já falei isso para ele e respeito todos os atores. Eu gosto, são vários, Rosa, que eu gosto, né? Mas eu vou citar um que eu acho ele assim maravilhoso, Roberto Cordovani, sabe? Roberto Cordovani. O Cordovani, eu acho que ele é crítico, ele é um artista fantástico, completo. Eu até costumo dizer que ele é uma enciclopédia ambulante, né? E eu vou puxar a sardinha, né, pro lado aí meio que família, mas a atriz, eu vou dizer, a Du Moraes, minha madrinha maravilhosa. Maravilhosa, verdade. Não, e temos que puxar mesmo. Isso é fato, até porque ela é uma grande atriz. E isso é incontroverso. Sabe qual é o ponto? O ponto da situação é que a gente, né, tende a sempre ir em outras pessoas que não fazem parte do nosso convívio, que também não me conhecem, que eu também não as conheço. Então, eu estou tendo pessoas que eu convivo, pessoas que eu conheço, pessoas que, sabe, eu vejo o trabalho dessas pessoas ao realizarem um trabalho e a preocupação desses profissionais, né? Então, assim, são profissionais próximos a mim que eu posso, né, dizer que o quanto eu os admiro. Então, eu fico com, né, nesse momento, Roberto Cordovani e Du Moraes. Maravilhoso. E maravilhosa também, né? Maravilhosas escolhas. Deixa eu te falar, uma saudade. Uma saudade. Gente, Rose, olha, gente, ela me pegou, hein? É que eu quero tirar justamente essa essência linda que muitos conhecem, que eu tenho o prazer de conviver, conhecer, e que você, é aquilo que eu falei, né? O profissional, a gente já sabe, a competência, o brilho, o glitter que a gente brinca, isso está evidente.
Mas eu quero justamente a questão da sua essência, que é linda, você tem uma história incrível, e eu acho que isso, essa saudade. Eu, por exemplo, para facilitar, sabe do que eu tenho saudade? Para ficar aqui um pouco tricotando, né? Que a gente se permite. Eu tenho saudade do cheiro da terra molhada de quando eu era criança, por exemplo, que eu nasci, cresci, e são dois cheiros: cheiros de café, que eu amo. Hoje, até hoje, que eu amo café, e me lembra a minha infância, que meu pai sempre faz café para mim. Agora eu fui lá recentemente, então é um chamego. E pessoas que eu amo também fazem café para mim. Para mim é um carinho, né? Eu falo que hoje devia ser um elogio. Você tá tão café hoje, né? Porque eu uso café para tristeza, uso café para alegria, e assim a gente vai. Até a Céci entrou aqui, Céci Bahia, também é uma jornalista, irmã maravilhosa. Estela Rocha está aqui falando com a gente, aqui arrasou, falando verdade sobre os meus comentários, né? Eu não poderia deixar de falar dessa incrível mulher. George, você já esteve com a Meryl Streep, minha deusa, Márcio Azevedo. Ele gosta, adora. Márcio, não estive com Meryl Streep ainda, né? Mas quem sabe? Ah, eu também adoro ela, gente. Eu a vi nesse último filme, aliás, assisti ontem esse Não Olhe Pra Cima. Ela tá muito engraçada. E ela faz tudo, né? Ela faz drama, ela faz o que ela quiser. Ela faz Né? de tudo. Essa mulher faz de tudo, né? Ela é fantástica. Meryl Streep é fantástica. É. Sim. Ela então. Responda a sua saudade e não fuja agora, que eu já falei até das minhas, que eu tô assim, apresentadora que interage. Vai. Uma saudade. Gente, sabe aquele cheirinho de brinquedo novo que você abre? Eu tenho saudade daquele cheiro, sabe? Aquele cheiro. Sabe aquele cheiro de figurinha que a gente colecionava, Rosa, quando éramos pequenos, sabe? Fazia aquele. E de livro novo também. Menino, quando eu ganho um livro novo, quando eu compro, eu fico apaixonada. Eu adoro aquele cheiro de revista e livro novo. Olha que coisa estranha. Cheiro de coisa nova, né? Eu tenho saudade desse cheirinho. Aquelas figurinhas que a gente colecionava, sabe? Álbuns, né? Sabe? Que era muito comum, né? Na nossa época, né, Rose? Fazer a coleção de álbuns. Sim, eu adoro. Eu adoro. Eu estimulo os meus filhos a coleções. Então, eu acho isso legal. Desse cheiro, esse cheiro me traz, né? Por exemplo, eu descobri um perfume aqui nos Estados Unidos que se chama Curve, né? Da Claiborne. Esse Curve original, ele tem esse cheirinho. Então, assim, quando eu sinto saudade de algo lá atrás da infância, eu espirro Curve para poder contando uma rotina georgiana, olha só. Olha, olha, a Suzy Cheribel, nossa querida, tava com saudade de você. Nossa, que cheiro bom de terra molhada. Eu tinha até vontade de comer quando era criança. Ângela Som, saudade das brincadeiras offline. Olha só. Que coisa, né? Da pré-escola, o pessoal aqui brincando com você. O Renato Chocaí foi um lindo, dizendo que também ama terra molhada e café. Ai, maravilhoso, né? Gosto bastante, esse cheiro que lembra tudo, a gente é muito encantador. E você que gosta tanto quanto eu de biografias, qual a biografia que tem um destaque na sua vida? Você já falou Tina Turner, né, de um filme, mas seja de livro, ou seja algum ídolo desde a infância, ou recente, para a gente finalizar. Uma biografia. Bom, já destaquei Tina, porque eu já li tanta coisa sobre Tina Turner, né? Rose, olha, você acabou comigo esse seu bate-bola. Não, mas sabe o que é? Eu não quis, eu não gosto de contar, eu nem converso, a gente conversa sobre tudo, mas você viu que eu não falei nada que eu ia te falar. Mas justamente por isso, porque você é tão culto, como todo mundo aqui já sabe, já mencionou, mas eu sei porque eu passo pelas mesmas coisas que você. Eu amo filme, né? Eu sou cinéfila. Aí você pergunta, qual filme? Gente, eu tenho tantos, que assim, cada um me marcou de uma forma. Então seria um diferencial. Livros, tem tantas biografias, eu sou apaixonada, né, por homens poderosos, mulheres fortes, né, nós temos em filmes e livros que contam essas histórias. Igual filmes também com histórias reais ou inspiradas a gente gosta
bastante, né? Ou de pessoas que estão aí, que você queira homenagear, como você já falou de Du Moraes, que é sua madrinha, de mulheres que tiveram uma história extraordinária. Por exemplo, Lucy Freitas está aqui conosco, Desi Gonçalves, nossa, Desi era uma deusa, né? Ela tinha aquele jeito peculiar dela, mas você pode ter certeza que ela quebrou vários paradigmas e ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Eu tenho até a ver com você essa biografia, hein? Porque você é advogada. Embora no filme ela não era uma advogada, mas trabalhava com advogados, a biografia de Erin Brockovich, que foi Eu amo! né, Amo esse até filme. mesmo protagonizado por Julia Roberts, né? Isso, perfeito. Onde que Julia Roberts até mesmo ganhou o Oscar. Biografia de Erin Brockovich, que foi Miss nos Estados Unidos, né? E teve que quebrar aquele paradigma da mulher que é bonita e não pode ser inteligente, né? E ela prova que, além de ser bonita, ela é uma mulher inteligente e começa, né, uma carreira com nada, porque ela perdeu tudo com 3 filhos, né? E ela começou aí trabalhando no escritório de advocacia, onde ela tinha US$ 79 apenas, né? Uma conta bancária e terminou-se milionária. Então, hoje Eu amo essa história também. Esse essa filme me fez muito bem de assistir, quando eu também tinha um filho para criar, praticamente sozinha à época, sozinha realmente, que hoje tem 22 anos, e eu fiz dessa história a minha força motriz, porque muitas vezes você tem vontade de desistir, mas aí você olha para os filhos e essa vontade desaparece, né? É sempre assim. Enfim, e vamos para finalizar um apresentador ou apresentadora que seja assim um modelo para você, ou que você pincele, sei lá, cada coisa de um, e você fala, Rose, quando eu vou me apresentar, me vem à mente esse apresentador ou apresentadora, pelo menos em alguns momentos. Claro que você tem o estilo, o George, estilo próprio, mas a gente sempre tem um referencial do que a gente gosta, né? sim. Marília Gabriela, te amo. Jornalista fantástica. Maravilhosa. Coadunamos disso, ela e Jô Soares, eu acho que Pare. te bate no liquidificador, né? E É. faz uma coisa linda. Jorge, eu tenho que terminar, mas eu não gostaria. Estamos aqui com um número de pessoas maravilhoso para continuar falando. O professor Norto colocou que dupla maravilhosa. Cristina Firmino entrou. Vilma Dias, minha querida, que me ajuda nas divulgações. Vilma Cabral, Suzy Chiribel. Eu estava com tanta saudade de vocês. Aqui, Rose, minha querida. Gente, a gente dá um tempinho, né, sem fazer live, a gente já fica com saudade de vocês. Dé Jordão, Cidinho Paris entrou. Enfim, eu gosto e agradeço, né, terem visto aqui e prestigiado o nosso querido George, visto um pouco mais desse ser humano incrível, que ele divide comigo experiências, eu divido com ele. Isso é tão grandioso, é uma oportunidade, é um presente. E eu só tenho a agradecer essa troca que a gente faz nessa corrente do bem e sempre prestigiando o que o outro tem e de melhor e de diferente. E vamos juntos nessa caminhada. E quando vier para cá, aqui no Brasil, você vamos ter duas coisas. Devo assistir certamente George em algum momento, porque sonhos se concretizam, e também te dar um brinquedo novo para você sentir o cheiro, enfim, que eu vou arrumar em algum lugar para George, porque você sabe que a vida se faz com simplicidade. Até realizar seu sonho, você ficar aqui de vez, que eu espero trazer George para cá, pelo menos por temporadas, né? Aí a gente vai vendo livros novos e brinquedos novos. E sentindo o cheiro de café, por favor. Deixa a sua mensagem, meu amor. Queria agradecer a todos que estão aqui conosco. Pessoas daí que não deu para falar de todo mundo, que participou conosco, amigos em comuns, artistas que nós já entrevistamos e vamos entrevistar. Aqui é uma troca. Se foi lá, vai vir aqui. Se foi aqui, vai ir lá. E cada uma vai ser diferente da outra e a gente vai trazer histórias emocionantes e cada um tira o melhor dessas pessoas. George, adoro, você é um presente, muito obrigada. Cada dia me surpreendo mais com essa cultura, com essa educação, e eu sempre brinco aqui na minha, sem contar, não falamos da sua revista, a High Profile Magazine, né, que você está também, Brazilian Times, e queria que você deixasse rede social e falasse também sobre essas matérias e deixasse um beijo para quem você quisesse.
Claro, olha, primeiro eu quero agradecer a você por essa oportunidade, por estar aqui com você, né? Trazendo aí um pouco do seu público, do meu público, e, em sumo, do nosso público, essa oportunidade de contar, né, um pouquinho da minha história. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Bom, para vocês que querem acompanhar o meu trabalho, é isso aí que a Rose estava falando, né? Escrevo sim para o Brazilian Times, né? É só você entrar no meu perfil no Instagram, @George Roberts, George Roberts Talks Oficial, né? Você entra ali, George Roberts Talks Oficial, e ali você pode mandar para mim ali a sua mensagem no seu inbox, a gente pode conversar. Gente, a High Profile Magazine é outra entrevista, é outra revista também que eu escrevo. Tem profissionais aí que eu vi que entraram, né, que escrevem também para High Profile. Quero agradecer a todos vocês e dizer uma coisa. Cada um de vocês, com certeza, é um presente na nossa vida. Porque a nossa meta, sabe, quando eu aceitei a proposta em conversar com pessoas e até mesmo, né, ser, de certa forma, assim, porta-voz dos nossos brasileiros que residem fora, mostrar, contar a história desses brasileiros, simplesmente eu só aceitei isso porque é gratificante. O como é gostoso a gente acompanhar o crescimento, né? Se eu não estou no Brasil, eu posso acompanhar o crescimento do brasileiro que mora aqui. Pessoas que atravessam, tem pessoas que atravessam até o México, passam fome, passam tanta dificuldade, né? E hoje aí tem suas empresas, são pessoas bem-sucedidas, pessoas que com muito custo se documentaram no país. Então, a minha mensagem é: tudo é possível, né? E passa a ser um pouco clichê essa coisa de tudo é possível Não desista, né? no momento que a gente acredita, mas é a pura realidade, né? A pura realidade. E voltando ao ponto que eu sempre falo e que eu acho muito importante, né? O único passaporte para a liberdade do ser humano, de todo ser humano, é a educação. Então, se cada um de nós, né, seja de que forma for, ou é dando um livro, ou é escrevendo, né, presenteando alguém, o maior presente que a gente pode, né, dar um para o outro é essa troca de cultura, essa troca de informação, essa conscientização. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Eu sou uma pessoa que respeita o espaço de cada um. Sim, muito. Cada um tem a sua vida, a sua história, o seu momento. E perguntaram para mim uma vez assim: como foi para você ultrapassar todo esse preconceito, né, daquele cara que é suburbano, veio... E eu falo uma coisa: a educação me ajudou, sabe por quê? O preconceito ainda continua. As pessoas simplesmente nos engolem. E é a pura verdade. Elas engolem porque a gente se respeita. Então, se você se respeita, se você se ama, vão te engolir, te respeitar do jeitinho que você é. Um beijo. Muito obrigado. Lindo. Determine ser sucesso e você será. Siga George Roberts. Beijo, querido, um presente. Beijo a todos. Muito obrigada. Você vai ver o tempo de live, vai se assustar. Um beijo. Beijo, obrigado. Beijo, meu amor. Tchau. Obrigada a todos.